Então vamos lá, dúvida na tela. A pergunta de hoje é a seguinte: eu vi uma pregação de um pastor dizendo que Judas, o que traiu Jesus, participou da Santa Ceia que o Senhor Jesus fez com os apóstolos. Porém, a meu ver, ele deve ter saído antes, pois como Jesus poderia permitir na Santa Ceia uma pessoa endemoniada como Judas? O que você me diz sobre isso? Muito obrigado pela sua pergunta, irmã. É um assunto interessante e para a gente entender esse assunto, a gente vai precisar avaliar ali todos os 4 evangelhos. E a resposta é muito interessante. Você tem alguma dúvida da Bíblia? Se você tiver, coloca aqui nos comentários. Toda semana eu seleciono dúvidas e faço vídeos para vocês de segunda a sexta às 15 horas. Tem vídeo novo aqui no canal. Então eu queria pedir para você dar uma olhadinha embaixo do vídeo agora. Você já está inscrito no canal? Faça sua inscrição na nossa comunidade. Já temos mais de 600 vídeos publicados e todos os dias, segunda a sexta, 15 horas tem vídeo novo. Então você não perde nada em participar da nossa comunidade. É tudo gratuito aqui pelo YouTube. E se você não me conhece ainda, eu sou o presbítero André Sanches, eu sou o autor desse canal, também sou autor do blog esboçandoideias.com, que você já deve ter pesquisado aí pela internet, já que já são mais de 10 anos produzindo conteúdos para abençoar o povo de Deus. E eu ajudo pessoas como você que amam a palavra de Deus a aprender a palavra de Deus com profundidade, sem linguagem teológica difícil. Vamos então para a minha lousa de explicações aprender detalhadamente sobre essa questão, mas se você gostar do vídeo, deixa o seu like para ajudar, para abençoar o nosso trabalho, isso aí me deixa bastante feliz e você coopera para o nosso crescimento também. Vamos lá então. Então vamos lá, texto na tela, vamos começar com o texto de Mateus 26, verso 26, que diz o seguinte: enquanto comiam, quem será que estava comendo aqui? Diz o texto, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Deus então, o Senhor Jesus, deu aos discípulos esse pedaço de pão. Agora, será que Judas fazia parte desse momento específico? Ele estava ali quando Jesus partiu esse pão e também deu ali o fruto da videira no cálice? Para entender essa questão, nós precisamos analisar a cronologia dos fatos dentro dos evangelhos. Queridos, vocês que me acompanham já há algum tempo, já perceberam que eu não gosto de dar respostas prontas, eu gosto de ensinar a construir o argumento. Eu gosto de ensinar você a entender como chegar na resposta. É por isso que a gente trabalha, então, toda essa análise do contexto para que você também possa, inclusive, explicar a outros, que é a ideia do Evangelho, ensinar outros. A primeira coisa que nós vamos pontuar é que nós temos em 3 dos Evangelhos, que são Mateus, Marcos e Lucas, detalhes que são mais profundos, com maior quantidade de informações a respeito dessa última ceia do Senhor Jesus com os seus discípulos e a instituição da Santa Ceia como um memorial. E lá no Evangelho de João, nós não temos a ceia descrita detalhadamente, mas nós temos alguns detalhes importantes a respeito da traição de Judas aqui e também um detalhe que para mim é o mais importante que eu vou explicar para você. Então veja, o que nós vamos fazer agora? Vamos construir essa cronologia dentro desses 4 evangelhos, e se nós chegarmos à conclusão que Jesus estava participando e tomou desse pão, o mesmo que João, Mateus e os outros discípulos tomaram, eu vou explicar para você por que Jesus permitiu a presença dele. Agora, se ele não estiver presente nesse momento, eu vou te explicar também por que Jesus permite que Judas estivesse, ou permitiu que ele estivesse nessa última refeição tão importante e íntima dele com os seus apóstolos. Então, aquele recadinho. Fique até o final, veja todo o vídeo para que o seu entendimento seja com profundidade. Vamos começar então construindo a cronologia de acordo com a narrativa que está lá em Mateus. Antes eu tenho um recado para você que tem um desejo profundo que Deus já tem colocado no seu coração de estudar a Bíblia inteira com entendimento. Estão abertas as vagas do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de capa a capa. Esse é um projeto missionário e de estudo bíblico que você terá estudos, aulas em vídeo comigo, da Bíblia toda, de Gênesis Apocalipse e tira dúvidas diretamente pelo Zap. Quer mais informações? É só clicar aqui embaixo
desse vídeo tem a área de comentários. Clique no primeiro comentário que está logo abaixo, vai abrir a área de comentários e você clica no primeiro link fixado que tem maiores informações. Olha só, Mateus nos narra que Jesus fala a respeito do traidor enquanto eles estavam comendo. Observe bem o texto que está em Mateus, capítulo 26, versículo de número 21. Enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. No entanto, não está muito claro se esse comiam aqui já era aquele momento da ceia ou não. Então a gente precisa analisar mais alguns versículos. Na sequência, Judas, ou sendo um homem extremamente falso, que para mim é uma das melhores possibilidades, ou achando que aquilo que ele estava fazendo com Cristo não era uma traição, ele faz uma pergunta a Jesus Cristo e Jesus Cristo dá uma resposta para Judas. Isso está imediatamente no texto antes daquele que nós lemos no início. Mateus 26, verso 25, um verso antes. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Olha só, parece uma pergunta bem falsa, não é verdade? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Ou seja, Jesus está, em outras palavras aqui, dizendo: é isso mesmo que você disse. Logo na sequência, Mateus narra justamente a instituição da ceia nesse momento em que eles comiam. O que indica que na narrativa de Mateus, Judas estava ali presente na instituição da ceia do Senhor. Observe o versículo seguinte, Mateus 26, 26, que nós lemos no início. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Então observe que a alimentação estava acontecendo ali e Jesus agora vai instituir a Santa Ceia do Senhor. Jesus toma um pão e, abençoando, o partiu e deu a quem? Aos seus discípulos. E Judas estava, sim, aqui presente na narrativa de Mateus e diz o texto dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Agora, será que a narrativa de Marcos tem algum detalhe adicional que talvez contradiga um pouco esse resumo que Mateus trouxe para a gente? Vamos ver então a construção da cronologia agora na narração de Marcos. Então veja, na narrativa de Marcos nós temos a mesma sequência que é citada por Mateus. Marcos narra Jesus falando sobre a traição e Judas estava ali presente no lugar, pois observe o que o Senhor Jesus diz em Marcos 14, 18. Quando estavam à mesa e comiam, então preste bem atenção, estavam comendo, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Então Judas está aqui, concorda? Na mesma sequência de Mateus, que Mateus narra, Marcos mostra agora Jesus partindo o pão e também repartindo ali o cálice entre os discípulos. Aqui nós temos também que Judas parece estar presente na instituição da ceia do Senhor. Então, Marcos ele é alinhado com Mateus na mesma sequência da narrativa. Então, Marcos não acrescenta para a gente nenhuma informação que contradiga ou que dê alguma visão diferente de Mateus. Mas o texto que, para mim, resolve melhor essa questão, que deixa ele ainda mais claro, é a narrativa que está registrada em Lucas, e você vai ver na sequência. Vamos construir a narrativa, a cronologia que está em Lucas. Observe, na narrativa de Lucas nós temos inserido em meio à ceia a fala a respeito do traidor, o que indica também aqui por Lucas que Judas de fato estava ali participando. Observe que depois de partir o pão, Jesus fala a respeito também do cálice, né? O cálice ali que representa o sangue derramado, que seria derramado na cruz. Lucas narra da seguinte forma, Lucas 22, 20. Semelhantemente, né? Ele acabou de falar a respeito do pão, depois de cear com o pão, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Então observe que Lucas narra que enquanto eles estavam comendo, Jesus então pega o pão ali, parte, pega o cálice, explica tudo isso, e aí Lucas vai narrar na sequência a fala de Jesus a respeito da traição, em meio a esse momento de comer, o que coloca Judas, sim, no meio da instituição
ali da ceia do Senhor. Observe como Lucas narra em Lucas 22, verso 21. Todavia, nós temos aqui um porém, a mão do traidor está comigo à mesa. Então observe que isso mostra claramente que o traidor está ali, sim, no momento da instituição da Santa Ceia do Senhor. Agora, será que João acrescenta alguma coisa a esse fato? Observe que nós já temos 3 evangelhos dizendo que Judas estava ali presente. Será que João diz algo diferente? E mais, fique comigo mais um pouquinho que eu vou explicar por que Jesus permitiu que esse Judas estivesse ali no meio desse momento especial, ok? Agora o detalhe impressionante na narrativa de João. Na narrativa de João, do apóstolo João, não temos detalhamentos a respeito da instituição da ceia em si. Porém, João fala a respeito do traidor e mostra alguns detalhes adicionais, dos quais eu vou destacar um que é extremamente importante e chama muito a atenção. Está em João 13, 27, que diz o seguinte: e após o bocado, ou seja, ele pegou ali um pão molhado em um líquido, que era a forma como eles comiam, imediatamente, diz João, entrou nele Satanás. Olha isso. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. João narra então na sequência que após comer é que Judas saiu e foi concretizar todo o seu plano, totalmente possuído pelo diabo. Diz o texto de João 13:30, tendo recebido o bocado, ou seja, o pãozinho ali molhado, saiu logo. E era noite, e Satanás entrou nele, como está no verso anteriormente lido. Percebemos então que Judas deixa a cena após comer a ceia. Logo, ele participou sim dela, e a ideia de que Judas saiu e não participou desse momento está equivocada. Sim, ele esteve na ceia, ele ouviu as palavras de Jesus, ele inclusive pegou ali o pão e comeu, e após isso foi que ele saiu. Agora medite comigo, por que Judas participou de um momento tão especial? Não era melhor Jesus já ter falado logo para ele sair e fazer o que ele queria fazer? Veja, nós temos de compreender que o ensino de Jesus a respeito do joio no meio do trigo é real. Lembra da parábola que o joio cresce juntamente com o trigo e eles são muito parecidos até o momento em que Deus deseja então que a diferença seja feita e o joio seja arrancado? O joio muitas vezes estará ali com o trigo. Jesus quis exemplificar isso naquele momento. Ficará ali por algum tempo junto, parecendo trigo, mas no tempo certo esse joio será arrancado para que fique manifesto. Judas foi arrancado para que ficasse claro quem era de Deus e quem não era. No entanto, isso tinha de acontecer no momento certo, no momento de Deus. Lembra da parábola? Na parábola, quem faz a colheita é Deus e não os homens. O Senhor Jesus ali na condição de homem, ele obedeceu plenamente o plano de Deus. E o plano de Deus era que Judas estivesse ali, para que no momento certo ele fosse arrancado, fosse mostrado a grandeza da sua traição. Judas, ele comeu a ceia, porém, ele não participou espiritualmente dela. Entenda comigo, o fato de comer o pão e beber do cálice não faz com que Judas participasse espiritualmente daquele momento, já que ele não era um discípulo verdadeiro de Cristo. Ele estava vazio em sua vida com Deus. Então, de certa forma, ele participa de uma refeição e não espiritualmente do que a refeição passou a significar naquele momento que o Senhor Jesus a instituiu. Comer da ceia não faz de alguém automaticamente um discípulo verdadeiro. Veja, tem muita gente que idolatra os elementos da ceia e isso é pecado. Se a pessoa não é uma serva, um servo de Deus verdadeiro, não adianta nada comer do pão e do cálice. Não tem mágica nenhuma ali, ok? O que provoca a transformação é arrependimento, é transformação de vida, é reconhecimento a respeito do pecado e de quem Jesus é e o que ele veio fazer. Judas não tinha isso. João mostra isso claramente quando apresenta Satanás guiando Judas, mesmo ele tendo comido ali do pão e bebido do cálice na ceia. Assim como também hoje em dia muitas pessoas também comem do pão
também bebem do cálice indignamente, e Paulo mostrou que isso é algo severamente terrível para a vida da pessoa. Vemos que ali Judas também comeu-a indignamente. Ou seja, um dos outros motivos é que Jesus permite aquilo para mostrar um exemplo do que não fazer, ok? Jesus permitiu para que houvesse total clareza sobre a verdadeira vida com Ele e a vida só de aparências. Ficou claro, ficou manifesto ali naquele momento. Comer a ceia do Senhor sem ser servo verdadeiro e depois trair Jesus, essa é a pior atitude possível. Por isso que o apóstolo Paulo manda a gente avaliar a si mesmo e depois comer, algo que Judas evidentemente não fez. Isso ficou registrado então como exemplo do que é a falsidade religiosa que participa de rituais, que está ao lado do Senhor Jesus, que simpatiza com Ele, mas no fundo do coração traidor, não ama o Senhor de verdade, está guiado pelo diabo. O mais triste de tudo isso, porém, na minha opinião, é saber que ainda hoje muitos vão até a mesa de Cristo e são, na verdade, traidores dele no dia a dia, na prática. Não devemos agir, então, como traidores daquele que nos dá o seu pão, aquele que nos deu o seu próprio corpo na cruz para nos salvar. Judas é um exemplo para a gente avaliar a nossa vida. Não devemos ser como ele. E para fechar, você que ainda não olhou, lá aqui nos comentários, melhor dizendo, abaixo do vídeo, tem detalhes do nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. Dá uma passadinha lá na página e, claro, vou deixar mais um vídeo para você aqui. Crianças tomando a Santa Ceia. Isso é bíblico? Eu vou analisar essa questão nesse próximo vídeo. Veja todos os detalhes para ver se realmente é possível, pode a criança participar desse momento singular. Vou ficando por aqui, até a próxima. Fica com Jesus.